Oi, gente, vamos então agora para mais um vídeo aqui, mais uma sequência de vídeos, talvez, desse curso de Introdução à Probabilidade Estatística. A gente continua no nosso módulo 2 de variáveis aleatórias. Esse vai ser um módulo bem curto, é um módulo só para introduzir o conceito de variáveis aleatórias. Depois nós teremos outros dois módulos para tratar separadamente das variáveis discretas e das variáveis contínuas. Para não perder o costume, vamos começar com um exemplo aqui. Tá? Então vamos pegar o experimento de jogar duas moedas, um experimento simples, não viciadas, e N vai contar o total de caras observadas. Tá? Bastante similar ao experimento que a gente começou a parte passada, onde a gente introduziu o conceito de variável aleatória, mas agora com menos moedas, né? E o que ele está pedindo é que a gente calcule a probabilidade de N ser menor ou igual a X para qualquer X pertencente aos reais. Para isso eu quero que a gente perceba que o N pode assumir apenas os valores 0, 1 e 2, uma vez que ele conta o total de caras que apareceram em duas moedas que você lançou. Então, N é um número entre 0, 1 e 2. Ótimo. Esses três números vão ser especiais e vão ter um papel importante na definição dessa probabilidade que ele está pedindo. De modo que seria interessante a gente estudar cada um dos eventos N igual a 0, N igual a 1 e N igual a 2 separadamente. Então, vamos começar fazendo isso, tá? O espaço amostral, ele é bastante simples, não é isso? Ele tem 4 elementos. Ele é o cara a cara, simbolizando que duas caras foram observadas quando lançamos duas moedas. Cara coroa, coroa cara. Vou escrever isso melhor. Coroa cara e coroa, coroa. Quando a gente fala do evento N igual a 1, ou N igual a 0, desculpe, o que a gente está falando é do evento que só tem um desses resultados possíveis, que é o resultado coroa, coroa, né? Quer dizer, eu observei coroa no primeiro e no segundo lançamento. De modo que a probabilidade de N ser igual a 0 é de fato 1 sobre 4. O N igual a 1, ele já é o evento cara, coroa, coroa, cara, porque ele é o evento onde nós observamos uma cara. Então, esses são os dois resultados possíveis para isso, o que implicaria para a gente que a probabilidade de N ser igual a 1 é igual a 2 quartos, que é de fato 1 meio. E por último, nós temos o evento N igual a 2, que seria apenas o resultado cara a cara, porque é o único que tem duas caras, não é isso? Isso implica para a gente que a probabilidade de N ser igual a 2 é de fato 1 sobre 4. Ótimo. Vamos agora continuar vendo o que ele está querendo. Lembra que ele está querendo a probabilidade de N ser menor ou igual a X para os diversos valores de X. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar com alguns exemplos aqui. Por exemplo, se eu fizer N menor ou igual a 3 quartos. N menor ou igual a 3 quartos é simplesmente N igual a 0. Por que isso? Porque o único valor que N pode assumir que está abaixo de 3 quartos é o 0, de modo que esse evento é o mesmo evento do N igual a 0, né? E essa probabilidade é 1 quarto, como a gente já tinha visto.
Essa característica, essa conta, vai ser a mesma para qualquer valor x que eu colocar aqui, qualquer valorzinho que eu colocar no lugar de 3/4 que esteja entre 0 e 1. Não é verdade? Para qualquer valor que eu colocar aqui. Não, a única característica importante do 3/4 é que ele era maior ou igual a 0 e ele era menor do que 1. De fato, a probabilidade de n ser menor ou igual a 0 é de fato também a probabilidade do n ser igual a 0. Porque todos os valores menores ou iguais a 0 que o n pode assumir, de todos eles apenas, todos os valores que o n pode assumir, o único menor ou igual a 0 é o 0. De modo que essa probabilidade é também 1/4. Se por outro lado eu pegar alguma coisa como a probabilidade de n ser menor ou igual a 3/2, 3/2, gente, é igual a 1,5. É um valor entre 1 e 2. De modo que os valores que n pode assumir que estão abaixo do 3/2, menores ou iguais a 3/2, são apenas o 0 e o 1. E essa probabilidade é simplesmente a soma dessas duas, né? Lembrando, a soma porque n igual a 0 e n igual a 1 são eventos mutuamente exclusivos. O n não tem como ser 0 e 1 ao mesmo tempo. E, portanto, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Deixa eu separar aqui para não confundir. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar 1/4 mais 1/2, que é igual a 3/4. Mais uma vez, a única característica importante do 3/2 é que ele é um valor entre 1 e 2, de modo que qualquer outro valor que eu colocasse entre 1 e 2, incluindo o próprio 1, daria a mesma probabilidade. De modo geral, o que eu posso falar? Quem é a probabilidade de n ser menor ou igual a x, né? Vamos fazer mais uma conta antes disso, vai? Qual é a probabilidade de n ser menor ou igual a, sei lá, 5/2? 5/2 é igual a 2,5. Esse é um valor maior que 2, né? De modo que todos os valores que n pode assumir estão abaixo desse, que é o 0, o 1 e o 2. E, portanto, essa probabilidade aqui é 1, né? Porque o n com certeza assume um valor abaixo de 5/2. Mais uma vez, a única característica importante do 5/2 é que ele é um valor que está maior ou igual a 2, né? Qualquer outro valor que eu colocasse maior ou igual a 2, eu teria a mesma probabilidade. Vamos lá fechar então isso daqui pra gente. Quem é a probabilidade de n ser menor ou igual a x? Claramente depende do valor de x, né? Note que se eu tiver um x menor do que 0, essa probabilidade é 0. Porque o n só assume valores 0, 1 ou 2, então ele não assume nenhum valor que seja menor do 0. Se, por outro lado, eu pego o x entre 0 e 1, eu tenho esse mesmo raciocínio daqui, do primeiro cara que eu fiz aqui. Se o x está entre 0 e 1, os valores que n assume, que são menores ou iguais ao x, eles são apenas o 0. Então, a probabilidade é a probabilidade do n ser 0, que é 1/4. Por outro lado, se o x está entre 1 e 2, a gente cai nesse caso daqui. Porque agora eu tenho que abaixo do x, eu teria o 1. Note que eu estou botando o x maior ou igual a 1 aqui, né? Eu teria o 1 e teria também o 0. Então, seria essa soma que dá 3/4. E, para terminar, o x maior ou igual a 2 tem abaixo dele todos os valores possíveis do n. Então, a probabilidade do n menor ou igual a x seria, de fato, 1. E essa é a probabilidade de n ser menor ou igual a x. Você pode escrever dessa forma daqui.
Essa probabilidade aqui, esse conjunto de probabilidades que varia de acordo com o x, ele é claramente uma função do x, né? Ele depende do x. E essa função tem um nome que é função distribuição acumulada de n. A gente vai ter essa notação aqui, fn de x, vai ser para a gente essa função que a gente viu aqui. Então a função fn de x igual a probabilidade de n ser menor ou igual a x, que a gente acabou de calcular, ali tem esse gráfico aqui. Antes do zero, ela é zero. Isso vale para x menor do que zero. Então, no zero não vale isso. No zero não é zero. No zero é 1/4. E é por isso que eu fechei aqui a bolinha no 1/4 aqui em cima, porque esse é o valor da função para o zero. Né? Aqui fica tudo igual a 1/4. Mais uma vez, no 1, ele deixa de ser 1/4 e ele passa a ser 3/4. Né? E aí, do 1 até o 2, ele continua sempre constante igual a 3/4, até que aqui no 2 ele pula e passa a ser 1, e aí ele fica 1 para sempre. Tá? Essa função de distribuição acumulada é o tópico, de fato, desse vídeo e dessa sequência de slides aqui. Tá bom? Nós vamos estudar mais ou menos como funciona essa função de distribuição acumulada. Tá? Que é uma maneira de caracterizar, é mais uma maneira de caracterizar variáveis aleatórias, tá? E a gente vai ver isso já. Então, definindo aqui o que a gente entende por função de distribuição acumulada, então, se eu tenho uma variável aleatória x, a função fx, gente, mais uma vez, desculpa por isso, mas esse x aqui é um x maiúsculo, enquanto esse x aqui é um x minúsculo, tá? Isso aqui é um xzinho, assim. Tá bom? Isso aqui é um xão menor que um xzinho, um x minúsculo. Dada, então, essa função, dada por isso, a probabilidade do xão ser menor ou igual ao xzinho, que varia de acordo com o xzinho, né? É o que a gente chama de função de distribuição acumulada de x. Ou simplesmente função de distribuição. A gente frequentemente chama isso só de função de distribuição e tira o acumulada, tá bom ou não? Essa função é absolutamente essencial na hora do estudo de variáveis aleatórias e ela é uma maneira que a gente tem de caracterizar variáveis aleatórias. A gente vai dizer, portanto, que duas variáveis x e y são identicamente distribuídas se as suas funções de distribuições, mais uma vez, esse daqui é o x minúsculo, esse daqui é um x minúsculo, se as suas funções de distribuições são exatamente iguais. Se eles tiverem a mesma função de distribuição, essas funções são identicamente distribuídas. O que significa que os diversos eventos relacionados a ela têm as mesmas probabilidades. A gente vai ver isso num exemplinho agora, tá bom? Então, vamos ver agora. Eu tenho um experimento onde a gente vai sortear 3 cartas de um baralho regular de 52 cartas, tá? Lembrando, a gente não vai precisar aqui saber os detalhes sobre um baralho, mas esses baralhos eles têm metade dessas cartas vermelha e metade dessas cartas pretas. E o que a gente está vendo aqui são duas variáveis aleatórias. Primeiro, a variável v, que mede o total de cartas vermelhas que foram sorteadas, e também a variável n, que mede o total de cartas pretas sorteadas. Tá? E a gente sorteou 3 cartas, algumas são pretas, outras são vermelhas. Então, a gente vai ver agora qual é a função de distribuição acumulada dessa variável aleatória. Tá? O que a gente quer é definir quem é fn de x e definir fv de x. Tá? É isso que a gente quer saber quem é. Quem são essas duas? Exatamente como no exemplo das moedas, a gente vai começar entendendo esses eventos, porque n e v, eles só podem assumir valores 0, 1
2 ou 3. De modo que a gente vai começar entendendo os valores, as probabilidades de N e V assumirem 0, 1, 2 e 3. Tá bom? Ótimo, eu tirei 3 cartas do baralho, de modo que o nosso espaço amostral, ele pode ser descrito como? Ele pode ser descrito como C1, C2, C3, por exemplo, onde C1 significa a cor da primeira carta, C2 da segunda e C3 da terceira carta sorteada. E aqui nós teríamos, então, cada um desses CIs pertencentes a quem? Pertencentes ao conjunto vermelho-preto, né? Vermelho-preto. Tá certo? De modo que eu posso pensar, fica bem fácil da gente ver aqui que o S tem, de fato, pensando dessa forma, o S tem 8 elementos no espaço amostral, tá? Porque eu tenho 2 possibilidades para a carta 1, 2 para a carta 2 e 2 para a carta 3. De modo que, se eu estou observando apenas vermelho e preta, eu posso pensar no espaço amostral dessa forma, tá? Veja bem, você poderia ter um espaço amostral maior, né? C1 é a primeira carta, C2 é a segunda carta, C3 é a terceira carta. Mas, para essas variáveis aleatórias, basta eu observar a cor. Então, eu vou trabalhar com esse espaço vetorial que é bem mais simples, né? Quem é o evento n igual a 0? N igual a 0 é o evento onde as 3 cartas sorteadas são vermelhas. Então, ele é o evento vermelha, vermelha. Não é isso? Nota que ele é o evento onde as 3 cartas são vermelhas e, portanto, ele é o evento V igual a 3. Note, então, que o evento V igual a 3 e o N igual a 0 são exatamente iguais, né? Isso vai dar para a gente que a probabilidade de N igual a 0 é igual à probabilidade do V igual a 3, que vai ser igual ao quê? 1/8. É isso aí. Vamos lá. Quem é o evento N igual a 3? É o evento onde as 3 cartas são pretas, não é isso? Então, ele é esse evento daqui. Preta, preta e preta. Certo? As 3 cartas são pretas. De modo que eu não tenho aqui nenhuma carta vermelha. E esse daqui é exatamente, portanto, igual ao evento V igual a 0. É o evento onde não tem nenhuma carta vermelha. Isso significa que a probabilidade do N ser igual a 3 é igual à probabilidade do V ser igual a 0, que é também igual a 1/8. Certo? Eu vou fazer mais um aqui pra gente. Vamos lá. Agora vamos olhar para o evento N igual a 1. O evento N igual a 1, ele vai ser igual a quem? Ele é o evento onde eu tenho uma carta preta e 2 vermelhas. Então, ele vai ter 3 possibilidades, certo? Eu vou usar P e V para ficar mais curto, né? Ele vai ser isso daqui para a gente. Então, ou a primeira carta é preta, ou a segunda, ou a terceira, e as outras 2 são vermelhas, né? E esse é o mesmo evento que note que em cada um desses resultados eu tenho 2 vermelhas, né? E são todos os resultados com 2 vermelhas, portanto, esse é igual ao evento V igual a 2. E, portanto, mais uma vez, a probabilidade de N ser igual a 1 é igual à probabilidade do V ser igual a 2, que é igual a 3/8, tá? E eu vou deixar para vocês perceberem e escreverem que, do mesmo modo,
Analogamente, a probabilidade do n ser igual a 2 é igual à probabilidade do v ser igual a 1, que é o que está faltando aqui para completar 1, né? Porque é a única coisa que está faltando. Até agora eu tinha já somado 3 com 1 com 5 oitavos, estão faltando outros 3 oitavos. Você pode justificar dessa forma que eu acabei de falar, ou você pode simplesmente listar e ver que esses dois eventos são iguais, exatamente como a gente fez aqui em cima. E a gente vai ter essa probabilidade aí. Eu queria chamar a atenção para você que, apesar dessas coisas cruzadas, tem uma outra coisa interessante acontecendo. A probabilidade do v ser igual a 0 é igual a 1 oitavo, que é a mesma probabilidade do n ser igual a 0. A probabilidade do n ser igual a 1 e do v ser igual a 1 é 3 oitavos. A probabilidade do n ser igual a 2 e do v igual a 2 também são 3 oitavos. E a probabilidade do n ser igual a 3 e do v ser igual a 3 também são iguais, igual a 1 oitavo. Tá? Isso significa, portanto, que o que a gente tem aqui? Probabilidade de n ser igual a 0 é igual à probabilidade do v ser igual a 0, que é igual a 1 oitavo. A mesma coisa acontece com a probabilidade de n ser igual a 1, que é igual à probabilidade do v ser igual a 1. Isso é igual a 3 oitavos. Já a probabilidade do n ser igual a 2, e que também vai ser igual à probabilidade do v igual a 2, também é 3 oitavos. E segue aqui que a probabilidade de n igual a 3 e a probabilidade de v igual a 3 é de fato 1 oitavo também. Tá bom? E agora a gente pode usar esses valores para entender a nossa função de distribuição de cada uma delas, né? Tá? Quem seria, por exemplo, a probabilidade de n ser menor ou igual a x? Eu vou dar a mesmo tipo de raciocínio que a gente viu naquele último slide, né? Se o x é menor do que 0, não existe nenhum valor menor que x que o n pode assumir. O n assume 0, 1, 2 ou 3. Nenhum deles é negativo, de modo que isso aqui é 0. Se o x está entre 0 e 1, o único valor que vai estar abaixo do x que o n pode assumir é o 0. De modo que essa probabilidade é, de fato, 1 oitavo. Olha lá. Se eu tenho agora um x entre 1 e 2, abaixo do x tem dois valores que o n assume, que são o 1 e o 0. Então, essa probabilidade é 1 oitavo mais 3 oitavos, que é a probabilidade do 0 e a probabilidade do 1, que são 4 oitavos. Né? E o que eu quero que vocês notem até aqui é que eu estou fazendo para o n, mas literalmente o mesmo argumento vale para o v, de modo que a probabilidade de v ser menor ou igual a x vai ser igual à probabilidade de n, né? Ser menor ou igual a x. Então, se eu pego agora entre o 2 e o 3, mais uma vez, abaixo do x, vão ter que valores que o n e o v podem assumir? O 0, o 1 e o 2. E a soma dessas probabilidades é 3 oitavos com 3 oitavos. São 6 oitavos com mais 1, 7 oitavos. Certo? E, finalmente, se eu pego um x maior ou igual a 3, abaixo do x vão estar todos os valores que o n e o v podem assumir. De modo que essa probabilidade é 1. E essas duas variáveis aleatórias, aqui está a função de distribuição delas, e essas duas variáveis são, de fato, identicamente distribuídas. Então, v e n são identicamente
distribuídas. Tá bom? Né? Lembrando, esse daqui é fv de x, e isso daqui é igual a fn de x. De modo que as duas funções de distribuição são a mesma. E v e n são variáveis identicamente distribuídas. Ótimo. Vamos ver um exemplo agora não discreto. A gente vai lançar uma moeda aqui, mas o fato de ser uma moeda você vai ver que é irrelevante, ao acaso num chão quadriculado. É um chão desses de cozinha, com azulejo quadrado, por exemplo, tá? Coberto então de azulejos de 20 centímetros de lado. Tá? Você jogou uma moeda no chão da cozinha da sua casa, é isso que você fez. Tá? Você vai olhar agora a distância do centro da moeda para a borda de azulejo mais próxima que tiver ali. Tá? E eu vou definir como d essa distância. Portanto, d é uma variável aleatória e eu quero a função de distribuição de d. Tá bom? Vamos deixar mais ou menos claro o que a gente tem aqui. Nós temos um quadrado, não é isso? Por quê? Eu tenho vários quadrados, só que certamente a moeda cai dentro de um deles. E, portanto, eu posso considerar que ela cai em um quadrado de lado 20 e, portanto, o meu espaço amostral vai ser simplesmente um quadrado de lado 20. Esse vai ser o meu espaço amostral, tá? Um quadrado, 20 de um lado, 20 do outro. A moeda vai cair em algum lugar aqui no meio, tá? Então eu vou marcar ela aqui em vermelho, por exemplo, aqui assim. E eu vou medir a distância do centro dela até a borda, que vai ser do centro da moeda até a borda mais próxima de azulejo que tiver aqui, que é essa borda daqui, essa é a mais perto, né? E isso eu vou chamar de D. Essa é a ideia geral do problema, tá bom ou não? Para a gente resolver esse problema, a gente vai fazer, mais uma vez, a hipótese de que ela pode cair em qualquer lugar do quadrado. E a gente já fez exercícios desse tipo, onde a gente via aqui duas regiões que são iguais, mas em locais separados do quadrado, tem a mesma probabilidade, quer dizer, a probabilidade de eu encontrar um ponto, o centro da moeda, numa certa região, tem que ser proporcional à área dessa região, porque não pode depender da posição que ela está, e só do tamanho da região. De modo que a gente pode definir, se eu pego uma região R contida em S, tudo bem? Definimos a probabilidade de R como sendo a área de R dividido pela área de S, né? A área de S. Em outras palavras, a probabilidade de uma certa região seria simplesmente a área da região dividido por 400. Ótimo. Tá colocado o que a gente vai querer como modelo aqui para a gente. Então vamos agora calcular o que a gente quer. Nós estamos interessados agora no evento D menor ou igual que um certo xzinho, tá bom? Quem é esse cara? Bem, quando que a distância vai ser menor ou igual a x? Bem, eu vou pegar todos os pontos, eu vou desenhar esse quadrado de novo aqui para ficar claro, tá? Aqui é 20, aqui é 20, aqui é 20, aqui vai ser 20 também. Esse aqui é o S. Eu vou pegar o quê? Todos os pontos que estão a uma distância x, esse aqui é o S, tá, gente?
Eu vou pegar então todo mundo que está a uma distância x desse primeiro cara daqui. Então vai ser todo mundo que está aqui dentro. E essa distânciazinha vai ser x, tá bom? Que está do segundo também, então eu vou marcar uma distância x aqui. Então vai ficar assim. Eu vou marcar uma distância x aqui para marcar a distância para o outro. E aqui eu vou marcar uma outra distância x para marcar uma distância para o outro. E aí, sempre que ele cair dentro dessa região aqui, sempre que o centro cair dentro dessa região, a distância do centro para a borda vai ser menor ou igual a x. Né? Isso daqui é o que a gente vai chamar de Rx. Tá bom? De modo que essa probabilidade vai ser simplesmente a área dessa região Rx dividido por 400. Só que quem é a área de Rx, hein, gente? Ela vai ser quem? Vamos lá, a melhor forma é a gente pegar o S, que tem a área 400, né? E tirar dela a área dessa coisa aqui dentro, né? Isso daqui, essa distância daqui é 20 menos 2x, né? Então, a área aqui de dentro desse quadrado aqui é 20 menos 2x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser 20 menos 2x ao quadrado. Tá bom? Então, eu vou ter algo como... isso aqui vai ser igual a quem? Só para ficar mais fácil a gente fazer a conta depois. 400 menos... Aqui vai ser quem? 20 menos 2x ao quadrado vai ser 4x quadrado menos 2 vezes 20, 40 vezes 2, 80x mais 20 vezes 20, 400. Então, isso aqui vai ficar igual a 400 menos 400 dá zero, vai sobrar 8x menos 4x quadrado, né? De modo que essa probabilidade daqui, tudo bem? A probabilidade de D ser menor ou igual a x, a probabilidade disso, né? De D ser menor ou igual a x, vai ser igual a 8 menos 4x quadrado, 8x menos 4x quadrado sobre 400. Dá para dividir tudo por 4 aqui, né? Não é 8, é 80, né? Olha só, gente, desculpa. Pequeno errinho, deixa eu corrigir aqui. Não foi 8, não é 8, é 80. Então, aqui é 80. E aqui, de novo, é 80. Então, aqui é 80, tá bom. Isso aqui dá para eu dividir por 4 em cima e embaixo, então vai dar 20x menos x quadrado dividido por 100. É essa a coisa. Só que note que isso daqui só vale para x o quê? Entre 0 e 10, né? Porque o centro está à distância 10. Da borda. Qualquer outro ponto vai estar a distância menor do que 10. E a distância maior do que 0. De modo que essa função aqui, fd de x, pode ser escrito como 0 se o x for menor do que 0. Por quê? Porque a probabilidade de d ser menor ou igual, ser negativo, é 0, né? Eu não tenho nenhum número abaixo de 0 de x que o D pode assumir se o x for negativo. Se o x estiver entre 0 e 10, então aqui vai ser 0 menor ou igual a x menor do que 10, tem essa expressão que a gente encontrou. 20x menos x quadrado dividido por 100. E se o x é maior ou igual a 10, aí não, né?
todos os valores que D pode assumir estão abaixo do 10, né? Então a probabilidade dele ser menor ou igual a x vai ser igual a 1. E está resolvido o nosso problema. Deixa eu só escrever isso um pouquinho melhor para a gente, que ficou meio apertadinho. Então vai ser 20x menos x² sobre 100, sempre que o x estiver entre 0 e 10, tá bom? Olha lá, gente, o resumo da ópera é esse daqui, né? Aqui é aquele quadrado, esse daqui é a moeda que você rolou, que a gente jogou. A distância vai ser menor ou igual a x se estiver dentro dessa área azulada aqui, que a gente chamou de Rx. De modo que a função de distribuição tem essa cara, olha ela escrita aqui, do jeito que a gente calculou, né? 0 se x negativo, 20x menos x² sobre 100 para x entre 0 e 10 e 1 para x maior ou igual a 0. Olha aqui a cara dela. Agora nota que ela é uma função contínua, né? Diferente das funções que a gente tinha para variáveis discretas até o momento, não tem aqueles saltos, né? Tudo certo? Não. E é isso aí.